Fala galera, eu sou a professora Jéssica de Souza, de História e Atualidades. E eu tô passando aqui pra gente conversar um pouquinho sobre história do Ceará, né? Um assunto que tá recorrente na tua UES, você que tá se preparando pra UES, daqui a pouco o vestibular tá acontecendo, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. E o nosso tema aqui é chamado Ceará República, né? Como é que foi o processo, como é que foi esse recebimento da proclamação da República pelo Ceará. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Lembrem que a UES, ela gosta muito também de cobrar, já que a gente está falando sobre isso, gosta muito de cobrar o processo de ocupação do território, como é que se deu, indígenas, as dificuldades, como é que foi a questão de povoamento. A UES gosta muito de cobrar isso, tá? E o segundo tema que mais cai no vestibular da UES é esse que a gente vai tratar hoje, que é a questão do Ceará República, tudo bem? Então vamos lá, pra gente saber um pouquinho, pra gente pegar um pouco sobre a história do Ceará, a gente, querendo ou não, tem que relembrar a história do Brasil, meu povo. A gente tem que falar um pouco sobre o contexto da nossa proclamação da República. Galera, a gente sabe que em 1889 a nossa República ela foi proclamada. Foi proclamada pelo Deodoro da Fonseca, inclusive um cara que era monarquista, não sei se vocês sabiam, mas Deodoro da Fonseca se dizia amigo íntimo do Dom Pedro II, dizia que se estava ruim com a monarquia, com o império, pior seria com a república. Então o cara questionava, o cara chegou a cogitar, até mesmo esperar o Dom Pedro II morrer para poder fazer o processo de proclamação da república, porque a ideia é que tivesse um terceiro reinado, né, meu povo, com a princesa Isabel. Mas ele fez todo um jogo de cintura para desviar disso e fazer com que o Dom Pedro II morresse para depois, de fato, proclamar a república. Só que não deu, né, gente? Por conta da conjuntura do período, os militares descontentes, desde a Guerra do Paraguai, o exército descontente com o Dom Pedro, a galera que defendia o republicanismo, os positivistas, os militares positivistas do Brasil, que defendiam o republicanismo, já não viam saída para o Brasil a não ser uma república. Galera, a gente está falando do século XIX, finalzinho do século XIX, começo do século XX. Enquanto o mundo inteiro já estava desenvolvendo uma certa tecnologia, passando pela segunda revolução industrial, sim, já é a segunda revolução industrial, daqui a pouco está estourando imperialismo em Primeira Guerra, meu povo. Então assim, enquanto o mundo inteiro mostrava tecnologias, ia para eventos para mostrar o que é que eles tinham desenvolvido diante de uma segunda revolução industrial, tu sabe o que é que o Dom Pedro II fazia? Sentava num trono, colocava um escravo do lado, levava um pote cheio de areia, às vezes colocava um indígena e dizia que aquilo ali era a riqueza do Brasil. Uma riqueza escravista, uma riqueza baseada na terra, né? A importância da terra. Isso era o que o Dom Pedro fazia. Então, os brasileiros olhavam isso e ficavam, mano, a gente tem que mudar o sistema, a gente tem que mudar. E aí não teve jeito, Deodoro da Fonseca foi lá e 15 de novembro de 1889 se proclamou a República. Aí você me pergunta, Jéssica, no Ceará, como foi que chegou essa notícia aqui no Ceará? Vocês já devem ter visto em provas, né, em alguns processos que vocês realizam, e até mesmo o professor em sala de aula falou para vocês que o cearense, não só o cearense, mas o brasileiro assistiu à proclamação bestializado. O que é que significa isso? Significa, gente, que alguns grupos, né, algumas classes, não sabiam nem o que estava acontecendo. República, o que é isso? A República não mudou em nada a vida da população brasileira. Tu acha que vai mudar a vida da população cearense? Não. Só que a gente já tinha passado por movimentos que falavam sobre república dentro do Ceará. Vou relembrar para vocês algumas coisas. Por exemplo, em 1817, a gente teve uma revolução chamada Revolução Pernambucana. Vocês lembram disso? Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana, meu povo, foi diante de tinham ideais republicanos, começa em Pernambuco, depois se espalha para as outras províncias, inclusive esses ideais chegam aqui no Ceará, se espalha tanto, meu povo, que em 1817 o Napoleão já tinha caído, Napoleão já tinha sido deixado na ilha de Elba, perto da África. Eles chegaram a cogitar, tentar pegar o Napoleão na ilha para trazer para o Nordeste para tentar fazer a revolução, junto com o Napoleão aqui. Tu já pensou, meu povo, se eles tivessem
né, colocado esse plano em prática de trazer o Napoleão para cá, ia ser muito massa. Eu já teria contando outra história aqui para vocês. Então, assim, entendam que essas ideias republicanas, elas vão ser muito fortes. Mas por quê? Porque o Nordeste, ele foi um centro econômico no período da cana-de-açúcar. Quando os holandeses foram embora, quando os holandeses partiram, o Nordeste acabou perdendo voz econômica. Perdeu a voz econômica principalmente para o Rio de Janeiro, para São Paulo, mas Rio de Janeiro precisamente porque vai ser a capital. Família real vai chegar no Rio de Janeiro, vai fazer teatro, biblioteca, jardim botânico, e a pobre da população nordestina tinha que pagar imposto para energia elétrica. Galera, a gente não tinha nem energia elétrica aqui ainda. Era óleo de peixe, o Ceará era óleo de peixe, aí tinha um carinha que ia acendendo as lamparinazinhas de óleo de peixe, e a gente tinha que pagar imposto para uma família real ficar charlando no Rio de Janeiro e ter uma vida luxuosa no Rio de Janeiro. Então, assim, isso vai desencadear numa das primeiras revoltas de ideais republicanos que a gente vai ter no Nordeste e que vai chegar ao Ceará. Lembrem também que a gente vai ter, em 1824, a Confederação do Equador. A Confederação do Equador também inicia em Pernambuco e vai se espalhar pelo Nordeste, chegando aqui no Ceará. Galera, se vocês conhecem a história do Ceará, se vocês visitam os nossos monumentos, os nossos cantos históricos, vocês, por exemplo, conhecem e sabem da Bárbara de Alencar, que foi presa, né, a família Alencar, que foi presa porque participou da Confederação do Equador. Vocês sabem que tiveram membros da Confederação do Equador que foram fuziladas lá no passeio público. Também uma revolta que tinha ideal republicano, né? A Confederação do Equador, a gente queria uma república para o Nordeste, que o Nordeste se separar do resto do país. Tu já pensou, gente, um país Ceará? Já pensou se desse certo, a gente tivesse um país, que a gente vive fazendo isso, né? O meme Meu País Ceará. Mas tu já pensou um país com um monte de cabeçudinho, ureudo, comedor de cuscuz e São Geraldo, hein? Seria muito mal. O Vini do Big Brother, hein? Eu não sei nem se essa aula vai passar antes, depois, mas todo mundo já tá falando disso, né? Galera, a gente tinha esse ideal republicano, confederado. E assim, lembrem que a Confederação do Equador, ela vai se iniciar por conta da outorgação da Constituição por Dom Pedro II, Dom Pedro I, aliás. Dom Pedro I outorga a Constituição, impõe a Constituição. Então, diante de um imperador autoritário, a gente acaba querendo se separar. Começa em Pernambuco e se espalha pelo Nordeste inteiro e chega aqui no Ceará. Qual é o ponto que eu quero dizer aqui para vocês? A gente tinha ideais republicanos, mas esses ideais republicanos eles vão se perder logo depois disso aqui. Ora, seca, pobreza, Nordeste sendo jogado de lado pelo governo central, pela coroa. Então acabou que esses ideais eles se perderam, mas vai ser recuperado. Na década de 70, meu povo, vai ter um rapaz de 20 anos de idade chamado Júlio César da Fonseca. Esse menino, gente, de 21 anos de idade, 21 anos de idade, o que é que tu estava fazendo com 20 anos de idade, hein? Eu não sei nem se vocês que estão aqui já fizeram, se estão assistindo essa aula, já fizeram 20, né? Ainda vão fazer. Agora eu já vou dizer, eu com 21 anos de idade estava preocupada com as caloradas da UES, meu povo, porque eu sou filha da UES, entendeu? Eu me formei, fiz um monte de coisa lá na UES. Com 20 anos estava preocupada com que festa eu iria participar na UES. Este rapaz, Júlio César, na década de 70, com 21 anos de idade, vai voltar com os ideais republicanos dentro do Ceará. Ele vai começar com um jornal, só que o jornal dele não passa do primeiro exemplar, porque como eram ideais diferentes do que o Brasil estava vivendo, em 70 a gente ainda é império, a nossa proclamação ela só vai ser feita em 1889. Então em 70 a gente ainda é império. Então esse jornal dele, ele vai vir com ideais diferentes. No instante, meu povo, o presidente da província manda os policiais pegarem o jornal dele, recolher todos os jornais, e o pobre do Júlio César ele vai ser perseguido durante toda a sua vida, por conta desses ideais republicanos, certo? Só que ele vai botar uma cerejinha, uma pimentinha no coração da galera. Porque a partir dele, na década de 70, quando ele faz isso aqui, ó, o chamado Clube Republicano de Aracati, naquele período a gente não chamava de partido, a gente não pode dizer que era partido,
Não é um partido político, entendeu? Era um clube, um grêmio.